Bem, gente, hoje nós vamos trabalhar com regra de 3, regra de 3 simples. E nós vamos aqui abordar duas questões. A primeira questão é a seguinte: um veículo percorre a uma velocidade constante 20 km em 6 minutos. Que distância ele percorre ou percorrerá em 30 minutos? Então essa é uma questão de regra de 3, né? Normalmente questão que cai muito em concursos, né? E quase todos os concursos normalmente tem 2, 3 questões relacionadas à regra de 3. Muitas pessoas se passam, né? Terminam errando uma questão que no caso desse aqui não pode errar. Vamos aqui? Um veículo percorre a uma velocidade constante de 20 km. Vamos colocar aqui. Nós temos qual é a quilometragem? Ele percorre uma distância de 20 km. Em que período ele realiza essa distância? Vamos colocar aqui do lado minutos. Ele percorre essa distância de 20 km em 6 minutos. Que distância ele percorrerá em 30 minutos? Se em 6 minutos ele percorre uma distância de 20 km, em 30 minutos qual é a distância que ele percorre? Eu sei qual é a distância que ele percorrerá? Não. Eu estou à procura. É um enigma. Já que eu não sei, eu coloco aqui um X. E aí nós vamos montar aqui se essa regra aqui ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos ver? Se eu percorro em 6 minutos 20 km, ou seja, a cada 20 km eu gasto 6 minutos, se eu aumentar, normalmente eu utilizo assim, quando eu aumento eu coloco a seta para cima. Se eu aumentar a quantidade de minutos, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir percorrer mais ou menos quilômetros? A minha quilometragem vai aumentar ou vai diminuir? Então, se eu faço em 6 minutos 20 km, a partir do momento que eu aumento a quantidade de minutos, automaticamente a minha quilometragem, a distância percorrida será extremamente maior. E aí, nesse caso aqui, ó, vocês perceberam, ó, se em 6 minutos eu faço 20, se eu aumento a quantidade de minutos, automaticamente eu aumento também a quilometragem. Então nós observamos aqui que essa regra aqui, ela é diretamente proporcional. Perceberam que todas as duas setinhas elas estão na mesma posição? Quando as setas elas se colocam na mesma posição, mostra que elas são diretamente proporcional. E quando isso é diretamente proporcional, o que é que eu faço aqui? Eu só vou fazer isso, ó. Tudo que está aqui, ó, só vou fazer essa cruzeta aqui, não faço nada. Eu vou repetir, ó, 20 sobre x é igual a quem? A 6 sobre 30. Quando aqui apresenta as duas setas na mesma posição, mostra que está me dizendo que eu não devo mexer em nada. Apenas eu faço isso, ó. Quer dizer que todo mundo está no seu devido lugar. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, ó. Como é só fazer a cruzeta, eu faço os extremos são iguais aos meios. 6 vezes x, 6x. E agora eu faço o quê? Olhe, 30 vezes 20. Veja aí quanto é que dá. 6 vezes x, 3x. E 30 vezes 20 é fácil aqui de resolver, né? 30 vezes 20 eu sei que é 600, né? Para reduzir a conta, para facilitar mais, o que é que eu faço? Eu faço aqui, aqui não é vezes, eu faço 3 vezes 2, 6. E aí quantos zeros eu tenho? 1, 2. Eu só faço acrescentar a quantidade de zeros. Então se nós fizermos 30 vezes 20, automaticamente nós vamos descobrir que é 600. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 3 é 0, 2 vezes nada é nada, 2 vezes 3, 6. Aí se nós contarmos aqui, fizer com a conta de vezes normalmente, nós chegaremos a 600. Dessa maneira prática, 3 vezes 2 e acrescento os dois zeros. Faço o que? X é igual a 600 dividido por
por 6. Quanto é 600 dividido por 6? Mais uma vez. É igual a quem? 100 quilômetros. O que é que quer dizer? Se em 6 minutos eu consigo percorrer 20 quilômetros, se eu aumento a quantidade de minutos, automaticamente eu vou conseguir percorrer uma distância, uma quilometragem maior. Então, no lugar de 20 quilômetros percorrido, como aconteceu no período de 6 minutos, agora em 30 minutos eu vou conseguir percorrer 100 quilômetros. Agora, observe aqui essa outra questão, ou seja, a segunda questão, que ela é bastante interessante. 2 torneiras gastam 6 horas para encher um reservatório de água. Quantas horas gastarão 3 torneiras? Então vamos aqui analisar. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui para facilitar. E não vou colocar aqui de um lado. Nós temos aqui torneiras. A questão diz que são 2 torneiras. Essas 2 torneiras, elas gastam quantas horas? 6 horas para encher um reservatório de água. Aí pergunta quantas horas gastarão 3 torneiras. 3 torneiras gastarão quantas horas gastarão 3 torneiras iguais, ou seja, com o mesmo volume de água. Quantas horas gastarão 3 torneiras iguais a essas para encher o mesmo reservatório de água? Ou seja, que significa que as 3 torneiras têm a mesma vazão de água, o mesmo volume de água, né? Então, quantas horas? Então, meu enigma aqui é horas. Eu quero saber se com 2 torneiras eu levo 6 horas para encher o tanque. Se eu aumentar a quantidade de torneiras, no lugar de 2 torneiras eu vou colocar mais uma torneira. No lugar de 2 eu terei 3 torneiras. Quantas horas eu vou gastar? Quantas horas eu vou levar para encher o mesmo reservatório? Então nós temos aqui a mesma coisa que eu fiz aqui. Isso aqui você sempre ele permanece, eu utilizo ele fixo. E eu faço 2 torneiras. Essas 2 torneiras levam 6 horas para encher o tanque. Se eu aumento a quantidade de torneiras, ó, lembre-se sempre que quando eu usar a palavra aumento, a minha seta é para cima. Se eu aumento a quantidade de torneiras, o que é que vai acontecer? Se no lugar de 2 torneiras eu tenho agora 3 torneiras, automaticamente eu vou reduzir, ó, reduzir a seta é para baixo. A palavra reduzir vem diminuir. Então, se eu aumento a quantidade de torneiras, passei de 2 para 3, eu vou reduzir o tempo para encher esse tanque. Então, nós observamos que, diferente da primeira questão, essa aqui é uma questão em que essa regra de 3 simples ela é indiretamente proporcional, porque as setas elas estão em posições opostas. Então, o que é que eu faço? Da mesma forma, eu vou fixar esse 6x, esse daqui sempre é fixado, e aí esse aqui é, quando uma seta é para cima, outra para baixo, eu apenas inverto. É? O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo fica para cima. É? 3, 2. Só fiz inverter, porque ela é indiretamente, ou seja, inversamente proporcional. Né? Se ela é inversamente proporcional, então depois que eu coloquei, inverti, só é fazer a mesma coisa. É? Os meios são iguais aos extremos. 3 vezes x, 3x, igual 6 vezes 2, 12. E aí, automaticamente, eu faço x, centralizei, quero saber quem é esse meu enigma. 12, o da direita sempre em cima e o da esquerda sempre embaixo. Aqui é a equação de primeiro grau. Então, 12 dividido por 3 é quanto? 4 horas. Então, essa aqui é a resposta. Então, se eu tenho 2 torneiras, eu levo 6 horas para encher o tanque. Aí, um determinado dia, eu quero encher esse mesmo tempo. E no lugar de colocar 2 torneiras, eu coloco 3. Eu quero adiantar meu lado. Se eu aumentei a quantidade de torneiras, automaticamente o tempo que eu levo para encher esse tanque não vai ser mais 6 horas. O tempo será reduzido. Então, aumentei a quantidade de torneira, reduzi, o tempo
para encher o tanque. Então é inversamente proporcional. Como é inversamente proporcional, eu permaneço esse daqui sempre é fixo, só faço inverter aqui. Indiretamente, inverte. Se fosse diretamente, permanecia o que já está conforme a primeira questão. Então foi assim que nós resolvemos a questão. Essa é uma regra de 3, muito vista em concursos, em vestibular e assim por diante. E eu peço a vocês que compartilhem, deixem a sua curtida, façam o seu comentário e inscreva-se no canal.